Então, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Vamos dar início à nossa segunda aula de processo de software, cujo título é Processos de Software. Assim, como roteiro, a gente vai falar um pouco sobre a crise de software, né? Continuando aquela ideia que a gente implantou na aula passada, falar sobre o que é um ciclo de vida, né? O que se trata a, quando a gente fala sobre a vida de um software, né? Atividades gerais, que são as principais fases, as fases fundamentais, né, do processo, e outras fases também, né, que podem existir dentro de um processo, e o processo de desenvolvimento em software em si, beleza? Então, sobre a crise de software, né? Foi uma coisa que aconteceu aí na década de 60, certo? Então, se a gente pensar, o primeiro computador eletrônico foi construído, desenvolvido lá nos anos 50, né? Mais ou menos ano de 1956, se eu não me engano, o ENIAC. E aí, eram aqueles computadores gigantes, né? Que realizavam no máximo operações matemáticas, né? O que isso já era um avanço imenso para a época, né? Não tinha nada de interface gráfica, né? Era tudo manual mesmo, né? Era no braço a programação e a utilização dos computadores, né? E se pensar no contexto histórico, né, dessa época, os anos 50 e 60, a gente tem um período pós-guerra, pós-segunda guerra, né? A segunda guerra acabou em 45, mas não ficou uma coisa definida ainda, né? Não ficou resolvida de novo. E aí teve a chamada Guerra Fria, que se estendeu aí até o início dos anos 90, né? Um período muito tenso na história da humanidade. E apesar de não haver confrontos diretos, né, entre os países que representavam o capitalismo e o socialismo, né, Estados Unidos e União Soviética, diretamente nunca entraram em confrontos nesse período, mas havia toda uma disputa, um conflito de interesse em vários contextos. Um deles era a corrida espacial, né? O homem começou a se projetar no espaço, né? Chegou aí para a Lua em 1969, inclusive, né? E houve toda aquela disputa de satélites, enfim. Isso foi um investimento gigantesco, né? E para isso, o computador em si, ele recebeu muito investimento por causa disso, né? Nessa época, os computadores eles faziam cálculo de trajetórias. Não sei não sei se vocês sabem, já ouviram falar, mas existe um percurso, né, que qualquer objeto que, que queira sair da, da órbita da Terra, né, vamos dizer assim, do planeta, existe toda uma série de coisas que precisa seguir. Tem que ter uma inclinação X, tem que ter uma velocidade X, aí depende da massa do corpo, enfim. Então, assim, não é simplesmente sair voando e ir embora. Então, um, tem que ser feito todo um planejamento, muitos cálculos, e para isso o computador foi fundamental, né? Então, em termos de tecnologia, se investiu muito nesse período, né? E aí, no início dos anos 60,
né? Aí no finalzinho dos 50, eles criaram o chip, né? E inventaram os transistores, que é um componente eletrônico que permitiram reduzir o tamanho dos computadores a mais da metade, né? Diminuiu drasticamente o tamanho dos computadores a partir da invenção do chip, né? Desse componente eletrônico. E aí, nos anos 60, o hardware ele começou a se evoluir muito rápido. E aí, para isso, né, com memória ficando cada vez maior, né, processamento maior, né, o hardware estava se evoluindo bem rápido, né, o software precisaria acompanhar essa evolução. Né? Se havia esse alto investimento, então o hardware sozinho não ia funcionar. Então eu precisava de um software cada vez mais robusto para usufruir dessa infraestrutura eletrônica, certo? E aí, em 1958 foi a primeira vez que citaram a palavra software, certo? Então começou essa ideia de software e tudo mais, começou a se desenvolver, a buscar acompanhar essa evolução do hardware, né? E aí já cerca de 10 anos depois já se falava em crise do software, ou seja, esses 10 anos aqui muita coisa deu errado, né? E aí, se vocês procurarem na internet, rapidinho vocês encontram aí catástrofes que já aconteceram por causa de erros de software, né? Milhões, bilhões de dólares foram perdidos por causa dessas coisas. Então, em 1969, apesar de pouquíssimo tempo, né, 10 anos de que os computadores eletrônicos de fato, né, começaram a ser utilizados, já estava tudo estranho, já estava tudo bagunçado, né? Certo? E aí era esse contexto, né, que os softwares eles eram entregues fora do prazo, não tinha planejamento, se acontecesse um erro não tinha como corrigir, demorava demais, saía, o custo era mais elevado do que o que se esperava. Então, rapidamente, né, a comunidade percebeu que a coisa não ia para frente desse jeito, né? E aí foi chamada a crise do software, como a gente falou na aula passada, né? Criou-se uma convenção para discutir sobre a criação de uma organização dessa área, né? Apesar de ser muito nova, mas já trazia muitos problemas e não tinha uma organização. Então, resolveram criar, né, a engenharia de software, né? E a partir daí começaram a estudar, pesquisar e criar métodos, técnicas, né, ferramentas e práticas que foram criadas e aprimoradas ao longo do tempo. Né? Então, a criação de uma área e específica para software fez com que evoluísse e resolvesse grande parte desses problemas, né? Nesse período. E aí novas linguagens de programação surgiram, a forma como o processo de desenvolvimento de software poderia seguir um passo a passo para poder chegar a um produto final com qualidade, né?
chegar a um produto final com qualidade, e aí começou-se a se resolver bastante coisa dessa crise, né? Além disso, também o software pôde acompanhar a evolução do hardware, né? É tanto que essa, essa evolução do software foi tão mais rápida, né? Que hoje a gente já tem software já bem desenvolvidos, enquanto que se espera ainda um hardware, uma configuração que atenda a, a esse novo software. Se a gente pensar em sistemas operacionais, né, praticamente todo ano tem um sistema operacional novo lançado no mercado. Né, se pensar aí Android e iOS, né, e aí às vezes essa evolução é tão rápida que os aparelhos, os smartphones não acompanham esse desenvolvimento. E aí tem que estar sempre evoluindo com relação a isso também. Então esse era o contexto, né, dos anos 60. Né, período pós-guerra, né, os softwares sendo criados, mas de uma maneira muito desordenada, muito bagunçada mesmo. E aí criou-se a área de engenharia de software para organizar isso. Né? Então essa imagem eu mostrei na aula passada, né? É que tudo dava errado, o software atrasava, não, as funcionalidades não eram atendidas, o software não era confiável, custava mais do que o esperado. Então isso aqui para uma empresa é uma catástrofe, né? E ninguém quer perder dinheiro com isso, né? E aí nos anos 60, 70, né, já com essa criação da área de engenharia de software e pesquisa, estudos científicos e tudo mais para aprimorar isso, aí na década seguinte já foi possível criar os computadores pessoais. O tamanho dos computadores reduziram drasticamente, foi o início da popularização deles, né? A gente começa a ver pessoas, né, já com possibilidade de conseguir computadores, então surgiu a necessidade de o software ser cada vez mais próximo de uma linguagem natural, né? Em termos de sistema operacional, de usabilidade dos softwares em si, né? Então, como eu falei, essa disputa não, esses dois caminhos que se seguiram evoluindo, né, a parte de hardware e a parte de software, houve um período em que o software estagnou porque estava dando tudo errado, já estavam com computadores aí mais potentes, mas não existia um software que conseguisse usufruir de tudo aquilo que tinha disponível, né? E aí alguma coisa precisava ser feita, né? Como eu falei, a engenharia de software foi criada e aí tudo isso permitiu uma rápida evolução do processo de desenvolvimento de software, né? E isso permitiu a criação de ferramentas que mudaram o cotidiano das pessoas, né? Se a gente for um pouquinho mais para a década de 80, a gente já consegue enxergar a popularização de computadores pessoais e tal. E se pensar em linguagens de programação mais usuais, né? Mais próximas do alto nível, né? Se pensar, por exemplo, em Fortran, em C, todas elas foram criadas na década de 70, né? E já eram bem mais alto nível do que as que existiam antes, né? E a partir disso o software evoluiu rapidamente também. E aí tem esse cara aqui, Friedrich Ludwig Bauer, foi ele o responsável pela convenção, né, da criação de engenharia de software. Foi ele quem citou a engenharia de software pela primeira vez. E aí ele diz o seguinte: engenharia de software é a criação
e a utilização de sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira econômica, que seja confiável e que trabalhe eficientemente em máquinas reais. Então, muitos dos conceitos de engenharia de software vieram da grande área de engenharia, né? Se você for pegar qualquer área de engenharia, eles vão ter essa ideia de que é necessário um planejamento, é necessário uma modelagem, um desenvolvimento para se chegar a um produto viável economicamente, né, que você possa confiar, né, e que trabalhe e que traga resultados eficientes. Se a gente for comparar com engenharia civil, a gente vai querer, enquanto cliente, uma casa que você possa, que seja acessível para você economicamente, que você confie que você vai morar lá. Se você tiver medo da casa cair, então não serve, né? E traz um conforto para você. Se for pensar em engenharia química, por exemplo, então a gente vai pensar no material, por exemplo, o aço, né? Que foi criado no século XX, se eu não me engano, nas indústrias. Então, é um tipo de material que é mais resistente, é mais barato do que outros que se usavam, enfim. Então, foi feito um estudo, foi planejado e foi executado até se chegar, né, a um produto viável e confiável. Então, da mesma forma, o software precisaria disso. Então, era necessário criar métodos e técnicas para que esse para que o software de uma forma geral tivesse resultados melhores, né? Ciclo de vida do software. Primeiro, a definição do que é um software, né? Vocês já devem estar cansados de ver isso, mas às vezes é tão óbvio que a gente até esquece da definição em si, né? Então, segundo o livro lá de Somerville, os softwares são instruções que, quando executadas, elas fornecem características, funções e desempenhos desejados. Outra definição diz que é uma estrutura de dados que possibilita aos programas manipularem informações adequadamente. E se procurar no dicionário, vai ter várias outras definições, né? Mas é só para a gente lembrar que ele vai possuir características, né? E, e funções que eles vão ter que executar um desempenho desejado, né? E aí, para a gente construir um software, né, a gente precisa passar por um processo de desenvolvimento, né? E aí, esse processo de desenvolvimento, né, durante todo o, o período em que o software ele existe, a gente chama de ciclo de vida. Então, o ciclo de vida do software ele define uma sequência de tarefas necessárias para planejar, desenvolver, utilizar e manter os sistemas de software, certo? Então, assim, existem 4 atividades fundamentais em que todos os processos de desenvolvimento de software eles vão possuir, né? Não tem como fugir dessas 4 atividades. Lá na frente a gente vai ver que existem maneiras diferentes de se desenvolver software, né? Vai depender dos objetivos do projeto, mas todas as formas elas vão passar por isso. E seria o que? Um levantamento de requisitos, né? Uma fase para a gente especificar o que precisa ser feito, né? Uma atividade para modelagem,
onde a gente vai criar um projeto, a gente vai aprimorar o que foi levantado, né, e definir como um projeto, né, produzindo um modelo. Depois a gente vai implementar, né, codificar isso, transformar um projeto em um produto de software. E a evolução, né, que a gente pode considerar aquele período de manutenção para que o software ele continue sendo utilizável. Certo? Então são as 4 atividades fundamentais que vão existir em todo o processo de software. Então assim, se a gente imaginar isso, esse ciclo de vida do software, a gente pode pensar no seguinte: são atividades que uma vai acontecer após a outra, certo? Na teoria, né, é assim que a gente enxerga. Né? Primeiro há uma especificação, eu preciso saber qual é o problema, eu preciso entender o problema e construir uma série de itens que eu acredito que vão resolver esse problema. Né? Depois disso, eu aprimoro essa lista de itens em um projeto. Né? Aí eu posso passar a utilizar modelos para representar esses itens. Né? Depois eu vou implementar isso, transformando em um software. Né? E aí esse período de evolução, ele vira um ciclo, porque sempre o software vai ter que passar, vai ter que ser mantido, e se durar muitos anos, muito tempo, ele vai precisar ser evoluído, porque as tecnologias, né, elas evoluem. Então, se aquele software que está presente em um ambiente, por exemplo, em um sistema operacional, se ele não for evoluído, em algum momento ele vai deixar de ser útil. Né? Então, por isso que existe essa fase de evolução, que ela é constante. Né? Se o software ele não possui essa fase de evolução e manutenção, então, naturalmente, ele está fadado ao fracasso. Né? Ele vai ter um prazo de validade para que não seja mais útil. Então, até Somerville diz que para que o software continue sendo útil, ele precisa ser evoluído. Beleza? Então a teoria é assim, sempre uma coisa após a outra. Mas na prática, não é bem isso que acontece. Né? A gente vai falar muito sobre isso, mas quando a gente está desenvolvendo alguma solução para um cliente, ele pode mudar de ideia aqui. Né? Alguma coisa que ele pediu, alguma coisa que ele queria, ele não vai querer mais. Então, como é que eu faço? Né? Eu vou ter que ajustar os requisitos, né? Eu vou ter que ajustar aquela lista de itens que eu montei lá no início, eu vou ter que ajustar o meu modelo, né? E se eu mudar de ideia depois que eu vi o software, né? Eu recebo o software como cliente e aí eu enxerguei que alguma coisa ali não me atende ou não atendeu minhas expectativas. E aí, o que é que vai ser feito? A gente vai ter que voltar para uma fase anterior, né? Uma atividade anterior, enfim. Então, na prática, né? Principalmente nesse período em que não se havia estudos científicos sobre esse processo de desenvolvimento de software, acontecia muito isso, né? De estar mudando durante o projeto, né? Enfim, vários problemas aconteciam nesse caminho e que no final das contas impactava na qualidade final do produto, né? Produto de software. Então, devido a essa não seguir um planejamento, não seguir um procedimento
né, coerente, isso acabava impactando negativamente no software. Então, depois que se teve essa ideia de criar engenharia de software, então decidiram, entre outras coisas, organizar como deveria ser esse passo a passo para poder chegar num produto de software confiável, né, com uma qualidade aceitável. Beleza? Né? E aí a gente pode chamar elas de fases, onde primeiro a gente teria que compreender o problema, né? E aí vem a comunicação e especificação de requisitos. Essa primeira parte inicial, a comunicação é fundamental. Lembra da aula passada que vocês mesmos trouxeram essa questão de que a forma como as partes interessadas se comunicam com a equipe de desenvolvimento vai influenciar na especificação de requisitos e vai influenciar em todo o andamento do projeto, né, em todo o andamento do processo. Então, uma fase muito importante, né, e precisa ser bem feita para que as coisas fluam melhor. Feito isso, a gente planeja uma solução. Como é que faz isso? Faz uma modelagem, né, para aprimorar esses requisitos, né, e também pode construir e pensar na arquitetura do projeto, né, de tudo isso para tentar minimizar aqueles problemas listados naquela figura, de a gente, enquanto desenvolver um, um produto que não condiz com a necessidade do cliente, beleza? Depois executa o plano, né, implementando, e examina o resultado. Aí, para a gente examinar o resultado, né, existem atividades que a gente pode verificar, validar e manter ele funcional. Certo? Então vamos falar um pouco mais sobre as atividades gerais. Especificação, né, o levantamento de requisitos. O que a gente faz durante essa fase? Então, o sistema de software ele tem que satisfazer as necessidades de seus usuários, né? Aí aqui a gente pode chamar de usuários, pode chamar de cliente, chamar de parte interessada, né? Dependendo do contexto, eles são a mesma coisa, né? Mas é interessante conhecer o significado de cada um. Isso, mas o fato é que vão existir necessidades e o software ele precisa satisfazer isso, né? E aí essas necessidades elas são expressas no que a gente chama de requisitos, né? Um requisito é uma ação que deve ser executada pelo sistema. Por exemplo, registrar notas de alunos, né? Calcular uma média, verificar a aprovação, criar um relatório. Então, um requisito ele é uma especificação de uma necessidade, né? Já é o primeiro passo nessa etapa de tradução de que o cliente, o usuário quer, para chegar a se transformar em uma funcionalidade, né, em uma função do sistema, né, já desenvolvido. Aí, dentro da especificação de requisitos, a gente também pode ter fases, né? E aqui eu trago as 4 principais. Primeiro, antes da gente definir um requisito, é importante a gente saber se é viável desenvolvê-lo, né? Repare que essa é uma etapa importante também, né, para a gente discutir sobre o produto como um todo, né? Será que é viável desenvolver esse software, né, ou não? Quanto ele vai custar e quanto ele vai trazer de retorno para a organização? Então, isso também pode ser feito para um único requisito, né? Se alguém vai pedir um sistema de gestão de um supermercado, de uma livraria, certo? E aí
o cliente pediu para ter um player de música dentro do sistema. Então, o cliente vai pedir qualquer coisa que ele quiser. Isso aí a gente vai fazer um estudo. Será que isso é viável? Né? Provavelmente não, porque não tem nada a ver. Um sistema de gestão com funções relacionadas a, sei lá, ouvir música. É bacana? É, né? É legal ouvir música e tal, mas isso é bom que esteja separado do sistema. Né? Eu estou dizendo uma opinião minha, mas só para ilustrar essa questão de se um requisito realmente é viável. O cliente ele vai pedir inúmeras coisas, né? E aí cabe à equipe decidir o que é viável ou não. Da mesma forma que a própria equipe pode levantar requisitos que o cliente não deixou explícito, mas que eles compreenderam que seria necessário. Então, vai descobrir se é necessário ou não quando fizer esse estudo de viabilidade. Se for uma funcionalidade muito complexa, né, e aí minha equipe é pequena, eu tenho poucos recursos, então talvez não seja interessante, mesmo que seja importante, mas o cliente não vai querer pagar por isso. Então, não é viável. Né? Depois, né, que eu descubro que é viável, eu vou partir para a licitação. Vou criar uma lista de requisitos e vou elaborar um documento, alguma coisa assim, que eu vou ter uma lista de requisitos. Depois disso, né, a própria equipe vai analisar, né, junto com outros membros, né, da organização, enfim. Né, alguém vai fazer essa licitação e vai levar para um grupo analisar e aperfeiçoar essa lista. Né? Geralmente um gerente de requisitos, né, se eu não me engano, a gente tem uma colega aqui que trabalha com isso. A gente faz uma licitação de requisitos e aí vai analisar com mais algum membro para aperfeiçoar essa lista. Depois de aperfeiçoar, depois de analisar, né, aí tem a última fase de validação. Então vejam que não é a validação do produto, certo? É a validação de requisitos. Então vejam que a gente tem um subprocesso só dentro da área de especificação de requisitos, né? Mas por que isso tudo? Né? Porque no momento que a gente define os requisitos, é fundamental que a gente, como é que eu posso dizer? É fundamental que a gente deixe tudo definido da melhor forma possível. Porque para a gente mudar um requisito, enquanto ainda se está discutindo requisitos, é muito fácil. Né? Você só atualiza um documento, né? E aí só manipula alguma coisa nesse sentido e é rápido. Né? Para você alterar uma linha de um documento é 5 segundos. Agora, se esse levantamento de requisitos ele não é tão bem feito, quando chegar lá na frente, numa modelagem, no próprio desenvolvimento, ou até mesmo na fase final já de entrega, e aí for solicitada uma mudança, né? Essa mudança vai acontecer, pode ser por outros motivos, mas pode ser também porque essa especificação de requisitos não foi suficiente. Então, como não foi bem feito aqui, esse erro foi passando para frente e vai ter que ser resolvido lá no final. E para você mudar uma funcionalidade já implementada, aí é muito mais difícil. Vai ter que existir todo um retrabalho para isso. E pensando enquanto organização, é muito mais custoso, né? Vai gastar tempo, vai gastar mão de obra, vai ter que refazer alguma coisa, isso vai impactar no prazo.
talvez, sei lá, seja perdida uma semana do prazo para corrigir alguma coisa. Então isso não é nada interessante. Então por isso que sempre é recomendável investir bastante tempo, né, na especificação de requisitos. Entendo que investir tempo nisso não é que a gente passe, sei lá, meses definindo requisitos. Não. É que a gente use o maior tempo possível, né, que seja produtivo para definir bem os requisitos. Porque já de antemão adianto para vocês que sempre vai mudar. Vai mudar por uma solicitação do cliente, vai mudar por decisão da própria equipe, que pode achar melhor mudar isso, né? Pode mudar por alguma coisa imprevista. Então, quanto menos mudança acontecerem, melhor. E aí elas vão acontecer menos quando a gente especifica bem os requisitos, independente do modelo que a gente esteja utilizando para executar o processo de desenvolvimento. Beleza? Sobre o projeto, nós vamos falar agora sobre modelagem. Aí existem dois tipos, né? Um projeto preliminar e um projeto detalhado. Né? O projeto preliminar, ele define a estrutura modular do software, interfaces, a estrutura de dados utilizados. Então a gente vai criar, por exemplo, um modelo de arquitetura, um modelo arquitetural do projeto. A gente vai pensar de que forma a gente vai desenvolver aquele software. Vai ser orientado a objeto, vai ter, né, orientado a aspectos, vai ser mobile, vai ser web, né? E a gente começa a pensar de que forma a gente vai construir classes, a gente vai construir funções, né? Como é que vai ser aquela interface gráfica ali. Então, a gente, nessa fase, começa a pensar sobre isso, né? Já um projeto detalhado é uma coisa mais especificada, né? A gente já tem um modelo melhor do que o preliminar, né? Como o próprio nome já diz. Depois de construir a primeira vez um modelo arquitetural, a gente consegue enxergar melhor coisas que não enxergavam enquanto eram só requisitos. E aí, a partir disso, a gente pode definir melhor, né, no sentido de se aproximar mais da necessidade levantada pelo cliente, né, ou a necessidade identificada para aquele grupo de usuários, para aquele público-alvo. Certo? Então, um projeto detalhado ele vai descrever detalhadamente cada módulo que foi definido no preliminar, né? Por exemplo, o modelo de projeto. Aí tem exemplos aqui de modelos, né? Modelo de classes aqui e tal, lá do UML. E é uma forma da gente entender, por exemplo, como é que vai ser a relação entre os elementos do código, né? Tem aqui classes, aí eu vejo aqui uma relação de dependência de herança. E aí a gente começa a ter uma ideia de quais são os elementos que existem, como é que vai ser o relacionamento entre aqueles elementos. Tem uma pessoa física, jurídica, tem uma conta, tem um histórico. Então já começa a imaginar um sistema de um banco, né? E aí vai fazer as operações, depósito, saque. Então eu já tenho uma ideia mais aprimorada do que se eu tivesse vendo uma lista de requisitos. Né? Nesse outro caso aqui, semelhante também, eu já vejo um ciclo, uma coisa mais dinâmica, onde eu vou enxergar o passo a passo para realizar alguma operação. Então aqui já seria um outro ponto de vista, um outro modelo, para ter uma visão de uma outra coisa do projeto. E assim, quando eu construo essa modelagem, né, aí fica mais fácil para a gente chegar numa implementação,
né, já bacana, relacionada a o que o cliente ou aquele público-alvo necessita, certo? Então, sempre uma fase após a outra, a gente busca refinar, melhorar, na tentativa de chegar ao objeto ideal, né? E aí, quando a gente chega na implementação, a gente vai transcrever todas as decisões anteriores, né? Todas as decisões de projeto, arquitetural e detalhado, para uma linguagem de programação. Aqui a gente vai colocar a mão na massa mesmo. Tem muita gente que gosta e tem muita gente que não, né? Mas isso não lhes diferencia em nada, né? São só papéis diferentes dentro de um projeto, de um processo de desenvolvimento de software, né? Todos são fundamentais e o desenvolvimento, a implementação é um deles, né? E aí, associada à implementação, a gente pode ter três outras tarefas, três outras atividades, que são teste, verificação e validação. É comum confundir esses dois aqui, né? E aí vamos explicar um pouco melhor sobre o que é cada um deles. No caso do teste, né, é uma etapa onde a gente vai investigar, a gente vai buscar falhas, a gente vai procurar problemas, bugs. E aí, quando elas são encontradas, elas devem ser corrigidas, certo? E aí, se a gente for especificar as definições, né, então, por exemplo, falha, né, é diferente de erro, né? E ainda existe também outra definição que seria anomalia, né, que nem é um erro ainda, mas que pode vir a ser, né? E isso também pode ser identificado, né, nessa fase de testes. Mas isso aqui eu vou deixar para outro momento, né? Só para vocês entenderem que, por exemplo, quando a gente chama de falha, ou bug, ou anomalia, são coisas diferentes. Quando a gente vai buscar o sentido da palavra mesmo. Os três estão no mesmo contexto, né? São problemas que acontecem no código, mas cada um deles tem um resultado, um significado específico. Então é importante vocês buscarem isso depois, né? Assim como o cliente, parte interessada e o usuário, né? É a mesma dinâmica aqui. Estão no mesmo contexto, mas cada um tem um significado diferente. Então, nos testes, a gente vai buscar esses problemas e, quando encontrar, a gente tem que corrigir, né? Se for só procurar e não corrigir, está só perdendo tempo. A verificação, né, é uma etapa que a gente vai investigar para identificar se as funcionalidades que foram desenvolvidas, a gente já está na implementação ou após a implementação, né? Então, vou verificar se as funcionalidades desenvolvidas estão em conformidade com os requisitos projetados. Então, por incrível que pareça, mesmo se a gente preparar uma documentação com requisitos, com vários modelos, né, pode ser que durante a implementação alguma coisa passe batido, né? Alguma coisa fique faltando, né? Ou se esses requisitos e esses modelos eles não estão bem definidos, a interpretação de quem está programando pode ser diferente da de quem construiu esses modelos. E aí acaba implementando uma coisa diferente. Então vejo que o problema pode acontecer também dentro da própria equipe. Essa questão de comunicação, de interpretação. E aí existe uma fase justamente para minimizar isso. A gente vai ver se o que foi projetado foi desenvolvido. Isso se chama verificação. E aí, normalmente é feito pela própria equipe, né? Validação. A validação, ela já envolve, né, a parte interessada, ela já envolve o cliente, né? Aqui, não necessariamente, né? Muitas vezes não, mas a validação sim.
E a validação é para a gente descobrir se aquilo que foi feito é realmente o que aquela pessoa, aquele grupo de usuários realmente solicitou ou tem a necessidade. E aí a gente diz que foi validado ou não o software ou alguma funcionalidade, né? Então, essa etapa de validação é uma aprovação de quem vai usar aquele produto, né? Aprovação ou não. E aí, por último, a gente tem a evolução, né? Que muitas vezes também vocês podem ver aí nas, na literatura que alguns chamam de manutenção de software, né? Mas eu prefiro essa definição de evolução porque ela é mais ampla, ela dá um sentido mais amplo, né? Por quê? Porque manutenção ele traz a ideia somente de corrigir alguma coisa, né? Alguma coisa parou de funcionar, eu vou corrigir e ela volta a funcionar. Eu vou fazer manutenção do carro, de uma moto, né, de qualquer coisa, né? Aparentemente tinha um problema e aí esse problema foi corrigido, certo? Já a evolução, ele traz uma ideia também de melhorar aquele produto, né? Se eu estou evoluindo, então eu estou melhorando, né? Eu estou criando coisas novas, eu estou atualizando, né? Se eu digo que um software evolui, aí me traz a ideia de que alguma coisa nova ali aconteceu para que ele ficasse melhor, né? Uma nova funcionalidade chegou, né? Ou erros foram corrigidos, e aí isso inclui a manutenção também, né? Então por isso que eu gosto sempre de utilizar essa evolução, né? A palavra. E aí, como eu falei para vocês, o custo de manutenção é muito maior do que o custo de desenvolvimento. Vamos imaginar aí quanto tempo durou, deixa eu ver, o Windows 7, né? Ou então o Windows XP, né? São sistemas operacionais de uma empresa privada e eles, né, eram pagos, né? Possuíam uma licença, certo? E aí, o período que gastaram para desenvolver o período que gastaram para desenvolver esse software, né, foi menor, com certeza, do que o período de sobrevida deles, certo? O Windows XP aí durou mais de 10 anos, né? O Windows 7, eu acho que também. E aí, o custo para manter tudo isso funcionando, né, vocês veem que, por exemplo, hoje a gente usa Android ou iOS, né, mais próximo, e aí constantemente aparece atualização de alguma coisa, atualização de um aplicativo, às vezes até mesmo atualização do sistema operacional, né? E isso não vem do nada. Tem todo um processo que foi feito por trás disso, né? E tem um custo. Tem um custo de mão de obra, tem um custo de tempo, né? Uma série de gastos que foram executados para que essa atualização chegue para a gente, né? E aí, às vezes parece que não, mas esse período de manutenção, de evolução também, né, é muito maior do que o período de desenvolvimento. Então, por isso que naturalmente o custo vai ser maior também. Outro ponto importante é que cada vez menos os sistemas são desenvolvidos do zero, né? A gente já hoje, né, em 2020, já é comum existir vários frameworks que já trazem muita coisa pronta,
né? Já tem bibliotecas, já tem APIs, com muita coisa pronta. Então a gente não precisa desenvolver do zero, né? E aí acaba que os sistemas eles vão sendo adaptados e surgem a partir de outros sistemas, né? A gente faz um reuso do que já existe. E aí, pensando nisso, faz mais sentido considerar desenvolvimento e manutenção como atividades contínuas, né? Porque se o software ele quer, se a organização, se quem desenvolveu quer que o software continue sendo utilizado, sendo importante, então ele tem que considerar que vai ficar sempre mantendo, evoluindo, desenvolvendo, né, o que for preciso. De repente migrar, até mesmo migrar de uma tecnologia para outra. Né? Então, se pensar, por exemplo, aqui o Google Meet que a gente está usando aqui agora, ele funciona hoje assim, né? Mas daqui a 10 anos, né, para ele continuar sendo utilizado, vai ser necessário continuar evoluindo, certo? Então, a gente faz mais sentido a gente pensar nessas tarefas como uma coisa contínua. Se elas forem encerradas, naturalmente, pouco tempo depois o software ele vai deixar de ser funcional. Como a gente já viu vários outros, né? O próprio Windows XP que eu citei, ele foi descontinuado. O que é que significa isso? Não tem mais manutenção, então com o tempo ninguém mais vai usar. Alguém pode dizer, não, mas aí fulano ainda usa. Não usa, mas é só no computador dele lá. Né? E aí um dia esse computador vai falhar e aí deixa de existir o software também. Beleza? Mas além dessas fases, né, o que mais existe no processo de desenvolvimento de software? Só existem as fases, né? E aí eu já respondo dizendo que não. Né? O processo de desenvolvimento de software, né, de uma forma bem genérica, vai ser aquele processo, né, aquele conjunto de atividades de engenharia necessárias para transformar requisitos do usuário em software. Então, de uma forma bem resumida e sintética, a gente vai pegar requisitos do usuário, vai passar por um processo de desenvolvimento de software e gerar um sistema novo ou uma modificação. Né? Para isso acontecer, a gente tem que considerar também coisas internas ao processo. O que seriam isso? A gente vai falar sobre papel, né, tarefa ou atividade e artefatos, certo? Então, o processo ele é organizado em atividades, né? As atividades elas são realizadas, elas são de responsabilidade do trabalhador, que é chamado de papel. O trabalhador, o papel, ele é responsável por construir um artefato ou vários, né? E esse artefato ele vai ser usado como entrada ou saída de, de atividade, certo? Então vai existir essa relação entre essas três figuras aqui, né, dentro do processo, e é importante a gente conhecer o significado deles, certo? Então vamos ver cada um deles. Na elaboração de papéis, né, aí já pensando como um gestor do processo, né, na elaboração de um processo, a gente tem que definir quais serão os papéis e quais as pessoas que desempenharão. Então, por exemplo, eu tenho o analista, eu tenho o desenvolvedor, tenho o arquiteto, tenho o gerente. Esses são os papéis. Então, na minha equipe, eu preciso de um design, de 2 programadores, de um gerente, de um analista de requisitos. Então, quando eu faço isso, eu estou definindo os papéis
necessários para o meu processo. Depois, eu vou atribuir para pessoas, né? Então, se a gente for criar um modelo para isso, né? Aqui seria um exemplo de uma representação. Então, Ana vai ser a gerente, Cláudia vai ser arquiteta, alguém pode ser dois papéis também, não tem problema nenhum. Aliás, se vocês forem se arriscar aí na empreendedorismo, né, vocês vão ver que todo mundo vai fazer tudo, mas pensando numa forma mais estável, né, cada um vai ter o seu papel lá. Mas nada impede que uma pessoa desempenhe mais de um papel também. Beleza? O ideal, quando a gente vai para empresas grandes, né, cada pessoa vai ter o seu papel bem definido, né, seu cargo direitinho, certo? Então, é isso. Aí, atividades, elas vão ser aquilo que a gente já está falando, né? Atividades sobre requisitos, arquitetura, desenvolvimento, teste, né? E aí a gente vai organizar essas atividades e vai formar o processo. Então, por exemplo, se no meu processo eu quero que requisitos, após a fase de requisitos, vá para a arquitetura, mas também já vá para a fase de desenvolvimento, por exemplo, se eu for gerente de projetos, eu posso definir assim o meu processo. E aí, é certo, é errado? Não, a gente só vai saber quando executar, né? Dependendo da organização, se for uma coisa aleatória, não vai funcionar, mas se for alguma coisa organizada, né, seguindo procedimentos, seguindo uma metodologia bem definida, então pode ser que dê certo sim. E aí eu tenho um papel aqui que vai desempenhar essas tarefas. Então, por exemplo, eu tenho o analista de requisitos e vai fazer também ser responsável pela arquitetura também. Já o desenvolvimento vai ficar com esse carinha aqui, que é um programador, né, ou uma programadora, né? Então, assim, as atividades elas são alocadas para os papéis, né? E assim a gente determina o fluxo de trabalho, né, a rede de dependências e marco. Por exemplo, para essa pessoa começar essa atividade, ó, vejam que ela precisa do resultado dessa. Então isso cria uma dependência no meu processo. Eu só posso começar essa, né? Ou quando essa terminar, ou pelo menos quando tiver algum resultado, algum marco, né? Algum artefato que eu possa utilizar como entrada para aqui, né? E aí eu crio todo um fluxo do meu processo e eu identifico também as dependências, né? Por exemplo, se o resultado fosse a interface, né? Eu só começo a programação quando eu receber a minha interface gráfica. E aí eu já vou desenvolvendo de forma para alocar tudo isso. No caso dos artefatos, aí pode ser qualquer coisa, né, que possa ser entregue. Documento, modelo, componentes, né, uma versão de um software, enfim, qualquer coisa pode ser um artefato, né? E aí as disciplinas e os papéis eles vão consumir esse artefato. Então assim eu tenho uma representação no meu processo, né? Essa disciplina realizada por esses dois papéis, né, produzem esse artefato aqui, que é um documento, é a saída desse e entrada para esse, para depois gerar outro artefato. Então é assim que a dinâmica do processo funciona, né? Basicamente com papéis, com disciplinas e com artefatos. E aí uma coisa que é importante a gente saber, né? Talvez você já tenha visto isso, mas é sempre bom relembrar, é sobre a definição de marcos ou milestones, né? Que é um ponto final de uma atividade. Quando a gente tem um marco, a gente considera que alguma atividade terminou. Quando essa delimitação
ela corresponde à fase inteira. Por exemplo, terminou a minha atividade de requisitos, então eu tenho um marco principal, né? E aí, mas quando eu tenho a finalização de apenas uma subtarefa de dentro de uma disciplina, por exemplo, a viabilidade do requisito, eu terminei e eu quero entregar um relatório sobre isso, então esse relatório seria um artefato e ele está demarcando o fim de uma subtarefa. E aí eu chamo isso de marco intermediário. Então o processo é uma coisa que a gente não visualiza, né? É difícil visualizar, por exemplo, se a gente está na segunda semana, é difícil a gente dizer que está com 20%, 30%, 40% realizado. Isso pode ser medido com os marcos. Se a gente tem um checklist lá, até aqui é 30%, se eu concluir esse é 50%, e assim por diante. Então, quando eu vou concluindo os marcos, eu vou preenchendo esse checklist e tendo uma noção de que se falta muito ou pouco tempo para terminar, se eu estou atrasado ou não, né? Então, é importante que o processo estabeleça essa série de marcos justamente para a gente avaliar o progresso dele. E aqui a gente tem uma visão geral, né, do processo. A gente tem um planejamento, né, a partir desse planejamento a gente constrói esse conjunto de papéis, atividades e artefatos, né? E a partir disso a gente vai gerenciando e utilizando ferramentas para isso. Beleza? Qual a vantagem de a gente ter um processo de desenvolvimento de software organizado, né, minimamente? É porque dessa forma a gente pode seguir um roteiro útil para o trabalho de engenharia de software, né? E aí, se for bom mesmo, pode até se tornar um modelo. Se a gente faz a primeira vez e dá certo, então na segunda vez eu já sei como é que faço. E aí eu vou gastar menos tempo, vou gastar menos recursos para ter o mesmo resultado. E aí cada vez que eu vou repetindo, eu vou me aprimorando. E aí vai chegar um ponto que esse processo vai se tornar um modelo. Além disso, né, os artefatos se tornam padronizados. Por exemplo, um documento de requisitos vai ser um padrão. Então, se eu, Felipe, construir um requisitos, né, João pode pegar esse documento e ele vai conseguir compreender quando é padronizado. A linguagem UML, por exemplo, para os modelos, né, quem conhece a linguagem vai conseguir entender os modelos. Agora, se cada um faz de um jeito diferente, aí fica difícil. Então, um processo organizado lhe permite essa padronização e a coisa flui muito mais fácil. A melhor comunicação da equipe, porque a gente vai ter papéis definidos, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro do processo. Então, facilita muito, né, a comunicação entre todo mundo sabe o que tem que fazer. E aí também a gente vai envolver menos treinamento, vai gastar menos com isso, porque justamente todo mundo já está preparado para desempenhar suas funções. Então, ó, os modelos de processo, eles não são mutuamente exclusivos, certo? Quando a gente passa a ter ou a utilizar um modelo de processo, um não exclui o outro. O que isso significa? Que organizações elas tendem a combinar partes de diferentes modelos em seus processos, né? Apesar de um modelo ser criado, né, e poder ser reproduzido por outras organizações, mas cada uma ela vai decidir o que é melhor para a sua realidade, né? Então acaba que pode haver adaptações e pode até criar novos modelos de processos a partir de outros anteriores, beleza? Então com isso a gente
encerra essa parte teórica, né? Tem um exercíciozinho aqui para a gente fazer, bem simples, né? Gostaria de trazer essa frase aqui para vocês pensarem, né? Segundo Steve Jobs disse uma frase bem marcante, foi o seguinte: as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a ela. Então, trazendo isso para o contexto de processo de software, é que a gente pode desenvolver aquilo que é pedido pelo cliente, né? Ou por aquele público-alvo. Então, eles vão dizer o que querem baseado na experiência deles, né? Eles acham que um sistema de gerenciamento faz aquilo que ele está acostumado a ver, ou um aplicativo que ele quer para alguma coisa. Então, ele vai ter essa experiência de vida. Isso vai influenciar na forma como ele vai solicitar para a gente. Só que o grande X da questão, de nós, quanto engenheiros de software, né, é tentar extrair aquilo que o cliente não disse, né, mas que ele precisa, que ele quer. Então, quando a gente consegue fazer isso, consegue extrair essa informação, transforma em recursos do produto de software, e aí quando mostra ele, né, isso vai trazer um impacto muito positivo. Ele vai chegar a dizer: ah, rapaz, era exatamente assim que eu queria, ou então eu nem estava esperando isso, mas é uma funcionalidade que eu precisava e não sabia. Então, quando a gente atinge esse nível de excelência, que a gente consegue extrair aquilo que as pessoas nem sabem que querem, então pode ter certeza que está no caminho certo. Beleza? Então, vamos agora às dúvidas, né? Aqui o meu contato, né? Agradeço pela atenção de todos mais uma vez, né? E é isso.